Nós vamos iniciar a nossa reunião e eu quero, antes de iniciar essa reunião, queria parabenizar todas as mães que estão presentes na nossa sala. Que Deus abençoe a cada um, que a mão do Senhor esteja com todas. Muito Amém. bem. Obrigada. Estão todos me ouvindo, né? Sim. Ok. O título da nossa lição de hoje é Quando a Adversidade é Gigante. Muito bem. O texto base desta lição é 1 Samuel 17:45, onde a palavra do Senhor nos diz: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lanças e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Amém. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, te pedimos nesta hora que o Senhor venha a capacitar o teu servo nesta lição, para que o Senhor possa abençoar a cada um daqueles que estão na sala e que toda a sua palavra, tudo aquilo que for dito aqui, seja para a honra e glória do teu santo nome. Nós agradecemos a Deus pelas mães da nossa igreja e te pedimos que a bênção do Senhor também esteja com cada um deles. Te pedimos a tua direção, a direção do teu Espírito, sobre cada um dos participantes desta reunião. Dizemos já, desde o início, louvado seja o teu nome. Amém. Muito bem. Se eu fosse dar um tema para esta lição, ou para todas as lições desse trimestre da nossa revista, eu diria que o título seria O que fazer diante das adversidades? Não somente quando a adversidade é gigante, mas também quando toda sorte de adversidade venha sobre nós. E o que eu queria nesta manhã é que todos nós pudéssemos aprender com Davi o que fazer nessas horas. No segundo parágrafo da nossa lição, a autora diz com muita propriedade que a Bíblia nos ensina como enfrentar todas as adversidades da vida. Na lição de hoje, vamos aprender com Davi como ser vitorioso em toda e qualquer adversidade. Nós esperamos em Deus que até o final desta lição, todos nós que estamos nesta sala, todos aqueles que estão me ouvindo, sejam agraciados por Deus e possam aprender com Davi como enfrentar as adversidades. A primeira coisa que eu queria dizer é conhecer o personagem e a biografia do personagem principal desta lição, Davi. Davi era um dos principais personagens da Bíblia que nos ensina de diversas maneiras como nós devemos participar ou como nós devemos
fazer diante das grandes adversidades da nossa vida. Davi sofreu, durante o seu ministério como rei, muitas adversidades. Nessa lição de hoje, Davi ainda não era rei de Israel. Davi já havia sido ungido por Samuel, rei de Israel, no lugar de Saul. Porém, Saul era rei ainda. E como Saul como rei, naquela oportunidade, Davi não era um guerreiro. Davi era um pastor de ovelhas. Ele cuidava do seu rebanho, do seu pai, enquanto a guerra acontecia. E na guerra, durante 40 dias, durante 40 dias, o povo de Deus estava sendo afrontado pelos filisteus, e dia após dia, ele vinha no acampamento e provocava o povo de Israel e blasfemava contra o Deus de Israel. E durante esses 40 dias, os 3 filhos de Jessé estavam na guerra. E quando a gente participa de uma guerra, quando alguém da nossa família participa da guerra, 3 irmãos de Davi estavam na guerra e ele estava como pastor de ovelha do seu pai. E enquanto ele estava ali com seu pai, apacentando as ovelhas do campo, como qualquer um de nós, eu creio que ele estaria orando incessantemente pelos seus irmãos. E o seu pai, esse é o contexto da nossa lição de hoje, manda Davi levar alimentos e víveres para os seus irmãos na guerra. E quando ele chega lá, o que ele ouve é simplesmente os filisteus, especialmente Golias, o gigante, blasfemar contra Deus e contra o povo de Israel, humilhando os guerreiros e da nação de Israel. Muito bem. Dentro desse período, quando Davi chega no acampamento lá da guerra, Davi ouve muitas coisas sobre o que os filisteus faziam contra eles. E o filisteu, o gigante Golias, de quase 3 metros de altura, ele humilhava os guerreiros de Israel, ele blasfemava contra Deus, ele realmente colocava em uma situação de humilhação toda a tropa, todos os guerreiros
de Saul e do povo de Israel que estava na guerra. Na verdade, Golias afrontava tanto Deus quanto o povo de Israel. E, enquanto ele ouve essas afrontas, ele ouve muitas histórias de o que aconteceria com aquele que pudesse enfrentar Golias. E passa o tempo e ele continua, o Golias, afrontando o povo de Israel. O texto que nos fala disso é que disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lanças e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Esse texto de 1 Samuel 17, 45 a 47, mostra o contexto de como Davi venceu Golias. E eu queria compartilhar com os irmãos alguns passos que nós podemos ver nessa declaração de Davi, como vencer as adversidades da nossa vida. E o primeiro passo que a gente pode perceber aí é: concentre-se em Deus. Essa palavra de Davi, bem, tu vens a mim com lanças, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, nos ensina a confiança que Davi tinha em Deus. Quando Davi pronuncia, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, ou em nome do Deus vivo, Davi quer nos ensinar que quando nós passamos por adversidade, seja qual for ela, nós devemos confiar em Deus. Toda a nossa confiança, todo aquilo que nós podemos fazer numa situação como essa é colocar a nossa confiança em Deus. Esta declaração é o primeiro passo para que nós possamos vencer as adversidades. E essa declaração significa também que Davi era um homem que colocava toda a sua confiança em Deus. Deus era a sua proteção, Deus era o seu escudo na guerra. Deus era o seu escudo e fortaleza, como diz o Salmo 46, e socorro bem presente na angústia. Pelo que nós não temeremos, ainda que seja a nossa adversidade seja gigante. Então, o primeiro ensino que eu queria que nós pudéssemos aprender quando nós passamos por adversidades é que precisamos colocar a nossa confiança em Deus. Há muitos textos, a Bíblia nos ensina de muitas maneiras a como nós devemos fazer isto.
O que significa colocar a nossa confiança em Deus? Significa buscar o Senhor com todo o nosso coração, né? Como diz Isaías 55, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá de vós. Jeremias também nos diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Desde o princípio, queridos, a Bíblia nos ensina que quando nós passamos por provações, quando nós não temos mais condições de continuar lutando nas nossas adversidades, seja qual for ela, a Bíblia nos ensina a colocar a nossa confiança em Deus. Ensina-nos a buscar a Deus de todo o nosso coração. Essa palavra de todo o nosso coração, queridos. Fiquei pensando lá quando Deus manda Samuel a ungir Davi como rei. E quando Davi chega ali naquele lugar, na casa do pai de Davi, ele tinha 8 filhos. E a Bíblia registra que ali Samuel, ao convocar a família de Davi e seu pai, compareceram ali apenas o pai de Davi e seus 7 filhos mais velhos. Interessante ali que quando começa a apresentação daqueles filhos, para que Samuel pudesse ungir rei, Samuel, ao ver o primeiro filho, e ele diz o seguinte: certamente é esse. E é porque ele olhava exatamente a sua aparência. E interessante o que é que Deus fala. Eu queria que você pudesse prestar atenção naquilo que Deus fala quando ele escolhe os seus filhos, escolhe os seus servos. Ele disse a Samuel: Samuel, não atente para a aparência, porque os homens olham a aparência, mas eu olho o coração. Por isso, Davi era segundo o coração de Deus. E quando Deus olha o nosso coração, eu fico pensando o que é que ele vai encontrar no nosso coração. Será que se Deus olhar agora para o nosso coração, o que é que ele encontraria? Se Deus olhar para o seu coração agora, o que é que ele vai encontrar? Deus encontrou em Davi um coração que o buscava em primeiro lugar. E aí fiquei pensando nas palavras de Jesus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Portanto, este é o primeiro passo, queridos, para a gente colocar
para nós podermos vencer as tentações. Quando as provações, quando as adversidades da vida forem gigantes, a palavra de Deus é: busque ao Senhor. O segundo passo que a lição nos apresenta é que quando as adversidades são grandes, quando você não encontra mais forças para vencer ou para lutar nas provações da vida, você precisa exercitar a sua fé. Queridos, eu creio que o grande problema dos seres humanos, o grande problema da igreja, o grande problema dos crentes hoje é porque nós não exercitamos a nossa fé. E eu sempre gosto de citar a fé, e nesta palavra aí, no terceiro tópico aí, a autora da revista, ela nos constrange, nos ensina e nos concita a colocar a nossa fé em Deus e exercitar a nossa fé. Então, nas nossas adversidades, se você quer vencer as adversidades da vida, vencer os problemas da sua vida, seja qual for a adversidade, você precisa exercitar a fé. Sabe por quê? Desde o princípio da criação, desde quando Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden, ele o fez em termos de fé. Toda a existência da humanidade, todos os vitoriosos da Bíblia, os grandes homens da Bíblia, foram vitoriosos porque usaram da fé. Toda a história do nosso relacionamento bíblico com Deus é em termos de fé. Quando Deus colocou o homem, Adão, no jardim do Éden, e ele trata Adão em termos de fé. Naquela oportunidade só existia um mandamento. E o mandamento de Deus era: creia em mim. Creia no que eu vou falar para você. E nós percebemos que o maior pecado de Adão ali não foi somente a desobediência, mas principalmente a incredulidade. Adão não acreditou em Deus. Ele preferiu acreditar na mentira do diabo do que acreditar em Deus. Aprove a Deus, em sua sabedoria, salvar os homens pela fé e por meio da fé. Gosto muito da expressão de Paulo em Romanos 1,16, quando diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus e também do grego. Porque nele, no evangelho, se descobre a justiça de Deus
de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Esta expressão, como está escrito, soa para nós, queridos, como uma sentença de Deus. É como se Paulo estivesse dizendo: não existe mais argumentação, não existe mais debates, não existe mais dúvida. Todas as vozes agora estão silenciadas. E o veredito de Deus é este: o justo viverá da fé. Enquanto eu preparava esta lição, fiquei pensando na passagem de 1 Samuel 16, quando Deus manda o profeta Davi, o profeta Samuel ungir a Davi rei. Veja o que Deus fala a Samuel. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante de seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. E depois que eu li esta passagem, uma outra pergunta ficou na minha mente: se Deus olha, é o coração. Quando Deus olha para mim, o que é que Ele vê no meu coração? Quando Deus olha para você, o que é que Ele vê em seu coração para ter você como escolhido dEle? A Bíblia diz que sem fé, queridos, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador de todas as coisas. Em outra tradução, na NVI, a palavra de Deus diz que, isso agora lá em Romanos 10, 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em outra tradução, ele diz: a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Ele está ensinando como é o exercício da nossa fé. Os discípulos viviam dizendo: Senhor, acrescenta-nos a fé. A nossa fé é fraca. Aumenta-nos a fé. Jesus disse aos seus discípulos, quando estes não podiam expulsar o demônio de um endemoniado, ele dizia: homens de pequena fé, até quando estarei convosco? Esta casta de demônios só se expulsa com muito jejum e oração. Preste atenção, queridos. Isso é o exercício da fé. Quando nós passamos por tribulações, quando a adversidade é gigante, quando você não der mais conta, quando não houver remédio, a palavra de Deus diz: ore, exercite a oração, exercite o jejum, exercite a pregação, exercite a leitura, a meditação e o ensino da palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Tudo que nós precisamos para vencer
as adversidades desta vida. É a nossa fé. A fé, queridos, é um presente de Deus para nós. Por isso, exercite a fé. Os ensinos para vencer as adversidades, ou seja, as armas que nós temos para vencer as adversidades, é o exercício da fé. A fé triunfa em todas as circunstâncias, em todas as adversidades suas. Você precisa exercitar a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Davi era um homem de fé. Enquanto seus irmãos estavam na guerra, lá ele exercitava a fé. E nesta luta, nesse texto que nós lemos, da nossa lição, a única coisa que Davi, a arma que Davi usava era a sua fé em Deus. Ele não colocou a sua fé na lança, nem nas armaduras que Davi, o próprio rei Saul, deu a Davi. Ele não colocou a sua fé, a sua confiança, nem mesmo na sua lança, na sua força, nem mesmo porque ele já tinha vencido pela fé os leões e os ursos que iam para arrebatar as suas ovelhas enquanto ele pastoreava. E a Bíblia registra que ele mesmo fala para Saul, quando um leão vinha para arrebatar as minhas ovelhas, e eu corria atrás dele e as tomava das suas mãos. E eu fiquei pensando, somente ninguém consegue vencer um leão, ninguém consegue vencer um urso, a não ser por meio da fé em Deus. E quando isso ocorre, queridos, não fique pensando que é a sua fé. O que Davi coloca aqui é que é o Senhor que luta por aqueles que colocam a sua fé nele. Queridos, enquanto eu pensava e meditava nesta lição, eu fiquei pensando exatamente isto. Deus luta por nós. Deus luta por nós quando nós não conseguimos nem mais forças, não temos mais forças, não temos mais nada. Deus luta por seus filhos. E foi isso que aconteceu com Davi. Davi diz a Golias, aquele homem, aquele gigante de mais de 3 metros, sua lança era tamanho, o peso da sua armadura era gigante. Ele sabia que pelas suas forças ele não venceria, não conseguiria vencer aquela adversidade. Ele sabia que Deus estava com ele. E eu fiquei pensando na palavra de Jesus. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado, que eu vos tenho ensinado, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias da
nossas vidas. Queridos irmãos, creia que nós não estamos sozinhos nessa pandemia. Nós não estamos servidos quando nós passamos por provações, por tribulações, por adversidades. Nós não estamos sozinhos. Em nossas lutas, Deus luta por nós. Quando eu meditava sobre esta lição, eu procurei na Bíblia como é que Deus faz, como é que Deus luta por nós. E aí encontrei o texto de 2 Crônicas 20, quando Josafá tem um problema talvez muito maior do que esse de Davi. Mas eu quero citar isso assim para dizer para os irmãos como é que os homens de Deus enfrentam as provações, as adversidades desta vida. Lá diz assim que, 2 Crônicas 20, sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros amonitas vieram à guerra contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão perto. Então Josafá temeu. Olha só o que é que os homens de Deus fazem quando nós passamos por tribulações. O que é que Josafá fez e o que é que Davi fez também? Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. E apregoou um jejum em toda Judá. E olha só o exercício da fé daquele povo. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. E todas as cidades vieram também de todas as cidades de Judá para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, Josafá exercitando a fé: Ah, Senhor Deus, Deus de nossos pais, porventura tu não és o Deus dos céus de todas as coisas, tu não és o dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão não há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel? E não deste a semente de Abraão, teu amigo para sempre? Tudo isso constitui o exercício da fé. Quando as adversidades vêm, quando nós não conseguimos mais
lutar contra a adversidade. Quando não houver mais remédio, quando não houver mais vacina, quando não houver mais cura, concentre-se, exercite a sua fé em Deus. Davi era um homem de fé e de oração. Davi buscava um relacionamento íntimo com Deus através de rogos, jejum, oração e súplica, e tudo isso nós podemos perceber quando ele passava por tribulações. Se você olhar o Salmo 51, ele orava a Deus dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, segundo a tua bondade. Apaga, Senhor, as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Cria em mim, ó Deus, um coração justo e puro e reto diante do Senhor. Queridos, quando nós passamos por provações, por tribulações, a palavra de Deus nos diz: busque o Senhor. Ore ao Senhor. Tenha um coração agradecido. Reconheça todos os benefícios que Deus traz na sua vida. Adore ao Senhor. Não importa as circunstâncias. Adore ao Senhor. Jó, quando passava por adversidades tamanha, quando ele perdeu toda a sua renda, todos os seus bens, quando ele perdeu toda a sua família, os seus filhos, ele podia dizer: o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, meus queridos irmãos, o que fazer diante das adversidades? Não saia dessa sala hoje sem saber isto. O que precisamos fazer? O que essa lição de hoje nos ensina? Não somente essa, mas todas as lições. A primeira lição nós podemos perceber, ora, na adversidade, confia no Senhor. Na adversidade, exercite a sua fé no Senhor. Na adversidade, busque o Senhor de todo o seu coração. Na adversidade, busque o Senhor enquanto é tempo. Leia, estude, medite, pregue a palavra de Cristo e, acima de tudo, coloque a sua vida, a sua fé, todo o seu coração em Deus. Que o Senhor, nosso Deus, possa nos abençoar. E eu queria dar um tempo para os irmãos, e dar a palavra aos irmãos, aquele que tem alguma contribuição a dar nesta lição. Pode abrir o seu microfone e nos falar. O que é que você aprendeu com esta lição? O que é que Deus nos ensina através da lição desta manhã? Tem alguém que diga? Eu queria falar uma coisa que eu acabei de falar para o Luiz aqui quando você terminou. Que aula maravilhosa, viu? E ela foi assim hoje todinha para mim, sabe? Não porque o que me destacou foi o fato que você falou que o primeiro tópico aí é crer em Deus, né? E não que eu não creia, muito pelo contrário, foi assim uma confirmação, sabe, daquilo que eu creio. Amém. Eu sei da minha vida e esse passar por adversidade, né? A gente passa
muito melhor quando a gente crê em Deus, quando a gente confia. Então, eu quero agradecer muito a Deus pela sua vida. Você foi Amém. usado para falar o meu coração, viu? De Amém. verdade. Deus continue abençoando você e todos os professores, né? Eu sempre falo que a nossa igreja é privilegiada com os professores do EBD que a gente tem, né? E eu Amém. sou muito grata a Deus pela sua vida, viu? Foi uma aula, assim, maravilhosa. Falou muito no meu coração. Amém. Obrigado, Matilde. Mais alguém? Se não tem mais ninguém, eu gostaria de passar a palavra ao pastor Anderson para o encerramento desta lição. Pastor Anderson? Opa, aqui. Aqui. Aqui, tô aqui. Rapaz, você vê que coisa engraçada, né? Que eu tô com fone sem fio aqui e ouvindo você falar. E aí eu esqueci onde o celular tava. Tava procurando o celular aqui pra achar, pra poder desbloquear o microfone. Mas, Reinaldo, você é homem de Deus. E tem uma coisa que me encanta em ouvir você falar, e eu falo isso para a glória de Deus. É a paixão que você fala sobre a palavra de Deus. Amém. Isso é algo assim que supera qualquer dificuldade, né? Você ontem estava meio apreensivo com a questão de lidar aí com o Google Meet. Até às 10h15, às 9h15, né, eu estava assim totalmente, tanto é que eu comecei assim meio um pouco desapercebido de tudo aquilo que eu deveria falar e que eu tinha programado, né? Mas tudo é para a honra e glória do nosso Sim, Deus. entendeu? E Deus continue te abençoando. Aula abençoadora de quem realmente tem paixão pela palavra, crê no que prega e vive o que prega. Deus continue te abençoando, viu? Amém. Eu fui tremendamente edificado nessa manhã. Amém. Meus irmãos, nós vamos encerrar então, né? Tempo bom, abençoado, aí com o nosso irmão Reinaldo.